Meu pai gritou no jantar de família: "Você é o filho mais egoísta que já conheci." Eu me levantei e fui embora. Meu nome é Madison Reynolds, e aos 32 anos, nunca imaginei que as palavras do meu pai ainda pudessem cortar tão profundamente. Nosso jantar tradicional de ação de graças em Boston começou com abraços calorosos e conversas alegres, mas a sobremesa trouxe um frio que nenhuma lareira poderia aquecer. "Você é o filho mais egoísta que já conheci", gritou papai, batendo o punho em nossa mesa de jantar de bordo. O olhar da mamãe desceu para sua torta de abóbora meio comida enquanto minha irmã, Olivia, assentiu em silencioso acordo. 10 anos de sacrifício financeiro passaram diante dos meus olhos enquanto acusações voavam sobre manchas de molho de cranberry. Senti meu peito apertar quando minha verdade se cristalizou naquele momento. Se você já sentiu a dor da incompreensão familiar, deixe um comentário me dizendo de onde está assistindo. E se inscreva para se juntar a outros que se defenderam quando mais importava. Crescendo nos subúrbios de Boston, nosso estilo de vida era confortavelmente classe média, nada extravagante, mas nunca nos faltavam necessidades básicas. Papai trabalhou como gerente de produção na Franklin Manufacturing por quase 20 anos. Enquanto mamãe equilibrava trabalho administrativo meio período com cuidar da casa. Vivíamos em uma casa modesta estilo colonial em um bairro onde todos se conheciam. Assistiam aos jogos de futebol americano da escola secundária nas sextas-feiras à noite juntos, e ajudavam a limpar calçadas durante os invernos brutais de Massachusetts. Nossa dinâmica familiar mudou drasticamente durante meu segundo ano na Universidade de Boston quando a Franklin Manufacturing passou por demissões massivas, papai incluído. Aos 20 anos, eu mal conseguia gerenciar minhas próprias despesas quando de repente nossa base familiar rachou. A recessão havia atingido as indústrias duramente, e aos 53 anos, papai se viu competindo contra candidatos mais jovens e menos caros em um mercado de trabalho em contração. Seus benefícios de desemprego cobriam apenas uma fração de seu salário anterior, e a renda meio período da mamãe não conseguia preencher a lacuna. Os pagamentos da hipoteca ficaram atrasados enquanto suas economias diminuíam rapidamente. Ainda me lembro da noite em que mamãe ligou, sua voz tremendo enquanto explicava que haviam recebido um aviso de execução hipotecária. Sem hesitação, assumi trabalhos adicionais, servindo mesas no restaurante italiano Marinos nos fins de semana, dando aulas particulares de cálculo nas terças e quintas à noite, e trabalhando como balconista na livraria do campus entre as aulas. O sono se tornou um luxo enquanto mantinha os requisitos da minha bolsa de estudos e enviava para casa tudo o que conseguia juntar. No meu último ano, eu estava contribuindo com quase 60% dos pagamentos da hipoteca deles enquanto assistia colegas planejarem viagens exóticas de formatura. Quando Olivia foi diagnosticada com tireoidite de Hashimoto durante seu primeiro ano na UMass, os tratamentos especializados não foram totalmente cobertos pelo plano de saúde rebaixado dos nossos pais. Adiei meus planos para a pós-graduação, aceitando uma posição de nível básico na Freeman Financial Advisors, canalizando meu diploma de economia em um salário estável que pudesse ajudar a cobrir as contas médicas de Olivia. As horas extras e networking implacável valeram a pena enquanto subia de analista para associado para consultor sênior nos próximos 5 anos. Cada promoção trazendo não confortos pessoais adicionais, mas maior capacidade de apoiar minha família em dificuldades. Meu próprio apartamento permaneceu um pequeno quarto e sala em Somerville, mobiliado principalmente com itens de segunda mão e vendas de feriado. Enquanto quase 40% da minha renda fluía de volta para a casa dos meus pais, papai eventualmente encontrou trabalho como supervisor de turno em uma instalação de depósito, ganhando aproximadamente metade de seu salário anterior, com o dobro do desgaste físico em seu corpo envelhecido. Mamãe assumiu horas adicionais no consultório médico onde trabalhava, mas seu salário administrativo mal compensava os custos crescentes de serviços públicos e impostos sobre propriedade em nosso bairro cada vez mais gentrificado. Enquanto isso, Olivia se formou com um diploma em comunicações, mas saltou entre estágios não remunerados e posições temporárias, frequentemente voltando para casa entre empregos e esperando que eu cobrisse os pagamentos do carro durante esses períodos de transição. O que começou como assistência de emergência gradualmente se transformou em contribuições mensais esperadas. Paguei por reparos domésticos, cobri prêmios de seguro, contribuí para impostos sobre propriedade, e financiei férias familiares sob o pretexto de presentes, enquanto secretamente mantinha planilhas de cada dólar gasto. Durante tudo isso, a apreciação lentamente se transformou em expectativa, depois direito adquirido, e finalmente crítica quando minha assistência não se expandia proporcionalmente a cada modesto aumento de salário. Você devia ver o bônus que o filho do Mitchell deu para eles no aniversário, mamãe mencionaria casualmente durante ligações de domingo, ou a filha dos Henderson comprou um carro novo para eles no Natal, como se esses exemplos devessem estabelecer o padrão para minha doação. Papai se tornou cada vez mais crítico das minhas escolhas de carreira.
sugerindo que eu não era agressiva o suficiente na busca por promoções ou questionando por que não havia me mudado para banco de investimento onde estava o dinheiro real. O fato de que eu havia sacrificado minha própria estabilidade financeira, poupanças para aposentadoria e marcos pessoais como aquisição de casa própria desapareceu de sua memória, substituído por comparações com pares fictícios que aparentemente apoiavam suas famílias mais generosamente. Ninguém parecia notar minha gratificação adiada ou questionava por que uma consultora financeira sênior ainda vivia como uma recém-formada, dirigia um sedã de 10 anos, ou nunca tirava férias que não fossem centradas em obrigações familiares em casa. O dia de ação de graças sempre teve significado especial na casa dos Reynolds, um momento em que tensões familiares temporariamente diminuíam sob o aroma de peru assando e o molho de sálvia característico da mamãe. Este ano, eu havia me esbanjado em uma garrafa premium de Cabernet Sauvignon de Napa Valley apesar do meu orçamento mensal rigoroso, e passei a terça-feira à noite preparando geleia caseira de cranberry laranja e uma caçarola de abóbora manteiga para contribuir com a festa. Minha cozinha apertada mal acomodava minhas ambições, mas eu estava determinada a trazer algo especial para a mesa da família. Naquela manhã, liguei para Lauren, minha melhor amiga desde os tempos de graduação, enquanto dava os toques finais no meu cheesecake de abóbora. Consegui a promoção, disse a ela animadamente, equilibrando meu telefone entre orelha e ombro enquanto embrulhava papel alumínio ao redor da forma. Gerente sênior de portfólio. É oficial desde ontem à tarde. Lauren gritou com entusiasmo apropriado, exigindo detalhes sobre o aumento de salário e novas responsabilidades. Quando ela perguntou se eu havia contado para minha família ainda, minha animação diminuiu visivelmente. Estou guardando para hoje e admiti, lembrando do jantar de Natal do ano passado quando papai havia respondido à notícia do meu bônus de desempenho trimestral com um. Já era hora de reconhecerem seu valor desdenhoso. Antes de prontamente perguntar se isso significava que eu finalmente poderia ajudá-los a substituir seu aquecedor de água envelhecido. Lembre-se do que a doutora Winters disse sobre limites, Lauren advertiu, referenciando as sugestões contínuas da minha terapeuta para estabelecer relacionamentos financeiros mais saudáveis com minha família. Por 6 meses eu vinha vendo a doutora Winters, uma psicóloga compassiva especializada em dinâmicas familiares, que havia gentil mas persistentemente me encorajado a reconhecer padrões de exploração financeira em meus relacionamentos familiares. Você não é o plano de aposentadoria deles, ela me lembrava durante nossa última sessão, e amor não deveria vir com uma etiqueta de preço. Eu assentia em concordância enquanto internamente descartava a possibilidade de realmente implementar tais limites. Essas eram as pessoas que me criaram, apoiaram minhas ambições educacionais e aplaudiram nas minhas formaturas. Como eu poderia de repente começar a dizer não? A viagem para a casa dos meus pais naquela tarde estava carregada de emoções conflitantes, orgulho pela minha conquista profissional, esperança de celebração genuína do meu sucesso, ansiedade sobre discussões financeiras inevitáveis, e um fio tênue de ressentimento que eu ainda não estava pronta para reconhecer. A glória outonal da Nova Inglaterra havia desbotado para a aridez do início do inverno. Galhos nus de bordo se estendendo como dedos artríticos contra um céu de estanho que ameaçava neve até a noite. Cheguei 20 minutos mais cedo, bolsos de respostas ensaiadas preparadas para as cutucadas sutis usuais e perguntas financeiras. Mamãe me cumprimentou com seu abraço caloroso característico, o aroma de canela e noz moscada grudando em seu cardigã enquanto exclamava sobre minhas contribuições para a refeição. Papai ofereceu um aperto de mão firme e tapinha no ombro, sua demonstração padrão de afeto, antes de retornar ao jogo de futebol americano que explodia da televisão da sala. Olivia chegou logo depois, acompanhada por seu namorado mais recente, Trevor, um designer gráfico com uma barba impressionantemente esculpida e histórias sobre sua recente viagem transformadora para a Tailândia. Minha irmã havia mudado dramaticamente sua aparência desde que a vi pela última vez no dia do trabalho. Seu cabelo castanho anteriormente até os ombros agora apresentava um corte peixe loiro platinado que enfatizava suas características angulares. Ela mal reconheceu meu anúncio de promoção com um distraído "que ótimo, Mads", antes de se lançar em um relato elaborado sobre suas aspirações de lançar um negócio de coaching de bem-estar, completo com quadros de visão e diários de manifestação, mas notavelmente sem qualquer menção às fontes de capital inicial. A conversa inicial do jantar manteve uma aparência de normalidade, discussões sobre problemas de saúde de parentes distantes, desenvolvimentos do bairro, e explicações entusiasmadas de Trevor sobre a cultura da comida de rua tailandesa. Ainda assim, subcorrentes sutis de tensão emergiam entre passar pratos e elogiar a culinária da mamãe. Papai mencionou que os Johnson da casa ao lado haviam instalado uma cozinha externa personalizada para entretenimento de verão. Mamãe casualmente referenciou seu próximo aniversário de 40 anos, enfatizando como seus amigos, os Williamson, haviam renovado seus votos nas Bermudas. Olivia habilmente direcionou conversas para sua visão empreendedora.
deixando dicas sobre necessidades de investimento inicial e custos de startup com a precisão de mísseis guiados apontados para minha situação financeira recentemente melhorada. Cada comentário aterrissou como pequenos cortes de papel, individualmente insignificantes mas cumulativamente dolorosos enquanto se acumulavam durante a refeição. Mantive minha compostura, redirecionando conversas para território neutro enquanto silenciosamente calculava quanto do meu aumento de promoção já estava sendo mentalmente alocado por membros da família que não se incomodaram em perguntar sobre as responsabilidades adicionais que acompanharam meu ajuste salarial. A atmosfera ficou cada vez mais tensa quando a sobremesa chegou, com suspiros sutis da mamãe quando recusei comentar sobre seus planos de aniversário e comentários pontuais do papai sobre pessoas focadas na carreira que esquecem o que realmente importa na vida. Minha fachada cuidadosamente mantida começou a desenvolver rachaduras capilares quando Olivia descreveu seu conceito de negócio de bem-estar pela terceira vez, agora com números específicos sobre custos de desenvolvimento de site e programas de coaching empresarial que ela havia pesquisado. Quando Trevor entusiasticamente sugeriu que eu podia facilmente passar um cheque para tal quantia modesta, dado o meu trabalho chique em finanças, algo em mim mudou imperceptivelmente, como tremor inicial antes de um deslizamento de terra. O ponto de ruptura chegou inesperadamente sobre a torta de abóbora da mamãe quando o papai perguntou sobre meu planejamento de aposentadoria, não por preocupação com meu futuro, mas como ponto de lançamento para suas próprias preocupações financeiras. Você deve ter um 401k substancial agora, ele comentou entre mordidas de sobremesa coberta com chantilly. O mercado tem sido favorável a investidores conservadores. Tomei um gole lento de café, me preparando antes de responder honestamente. Na verdade, tive que reduzir minhas contribuições para a aposentadoria este ano. Estou tentando economizar para a entrada de um apartamento. O silêncio repentino ao redor da mesa parecia um vácuo, sugando o oxigênio e deixando apenas tensão em seu lugar. O garfo do papai bateu contra seu prato de sobremesa enquanto sua expressão escureceu. Um apartamento? Você está pensando em imóveis agora? E quanto a ajudar sua mãe e eu com o aumento do imposto predial? Subiu 12% só este ano. Meu estômago apertou enquanto media minha resposta cuidadosamente. Tenho ajudado com sua hipoteca e contas de serviços públicos por quase uma década, papai. Em algum momento preciso começar a construir meu próprio futuro também. Seu rosto ficou vermelho carmesim, começando no pescoço e se espalhando para cima como mercúrio em um termômetro. Seu próprio futuro, ele gaguejou, voz subindo a cada sílaba. Enquanto temos lutado para manter nossa casa, enquanto sua irmã mal consegue pagar seus remédios. Ele bateu a palma da mão contra a mesa, fazendo os talheres pularem. Você é o filho mais egoísta que já conheci. Nunca fazendo sacrifícios reais por esta família. A palavra filho me atingiu como um golpe físico. Papai ainda ocasionalmente escorregava em pronomes masculinos apesar da minha correção anos atrás. Pior era a convicção absoluta em sua voz enquanto reescrevia uma década do meu apoio financeiro em uma narrativa de egoísmo. Mamãe olhava fixamente para sua torta meio comida, ombros curvados como se tentando fisicamente se encolher do confronto. Do outro lado da mesa, Olivia assentiu vigorosamente, encorajada pelo surto do papai. Sério, Madison, você vive em sua bolha de promoções e sucesso na carreira enquanto o resto de nós luta. Quando foi a última vez que você realmente sacrificou alguma coisa? Seu namorado Trevor mudou desconfortavelmente em sua cadeira, de repente intensamente interessado no padrão do seu prato de sobremesa. Lembre quando você não pôde ajudar com meu conceito de negócio na primavera passada porque estava economizando para férias? Olivia continuou, fazendo aspas com os dedos. Enquanto isso, ainda estou dirigindo um carro sem ar-condicionado e com uma luz de problema no motor acesa desde junho. As acusações continuaram a voar pela toalha manchada de cranberry, reclamações sobre meus cortes de cabelo caros, um corte de $30 a cada 8 semanas. Meu estilo de vida luxuoso, meu apartamento de um quarto com móveis de segunda mão, e minhas férias exóticas. Uma viagem de fim de semana para o casamento de uma amiga em Chicago no ano passado. Cada comentário distorcia a realidade mais severamente, criando um reflexo de espelho de casa de diversões da minha vida real que eu mal reconhecia. Algo se cristalizou dentro de mim naquele momento, uma clareza que cortou através de anos de culpa e obrigação como luz solar através da névoa. Sem uma palavra, levantei-me e caminhei calmamente para meu carro, ignorando as chamadas confusas atrás de mim. Por anos, mantive registros meticulosos de cada contribuição financeira para minha família, parcialmente para fins fiscais, parcialmente pelo instinto de consultora financeira de rastrear despesas, mas talvez inconscientemente me preparando para exatamente este momento. A pasta acordeão estava no meu porta-malas, organizada por ano e categoria, contendo cópias de cada cheque, recibo de transferência e confirmação de pagamento de conta desde meu último ano da faculdade.
O peso dela em minhas mãos parecia simultaneamente mais leve que esperado e incrivelmente significativo enquanto voltei para a sala de jantar subitamente quieta. Fui chamada de muitas coisas na minha vida, mas egoísta não é uma que estou disposta a aceitar, declarei calmamente, colocando a pasta na mesa entre a torta de abóbora e a geleia de cranberry. Isto contém registros de tudo que contribuí para esta família nos últimos 10 anos. Abri a pasta metodicamente, removendo a planilha de resumo que havia atualizado no mês passado. Esta primeira página mostra os totais por categoria: assistência hipotecária, contas médicas, pagamentos de carro, prêmios de seguro, impostos prediais, contas de serviços públicos, reparos domésticos e despesas diversas. As colunas de números contrastavam fortemente com as acusações emocionais ainda pairando no ar. $48.652 para a hipoteca quando vocês quase perderam a casa durante o desemprego do papai. $32.779 para tratamentos médicos e medicamentos da Olivia não cobertos pelo seguro. $27.300 para impostos prediais nos últimos 8 anos. $22.415 para reparos domésticos incluindo substituição do telhado, aquecedor de água e atualização do sistema elétrico. Continuei pelas categorias desapaixonadamente como se apresentando dados financeiros para clientes em vez da minha própria família. $14.890 para despesas médicas do papai após o acidente no depósito quando a compensação trabalhista atrasou. $18. $255 para trabalho dental e cirurgias oculares da mamãe. $9.775 para pagamentos de carro e seguro da Olivia durante seus períodos entre empregos. Com cada número as expressões da minha família mudaram. A raiva do papai gradualmente dando lugar ao desconforto. A evitação da mamãe se transformando em choque de olhos arregalados. A retidão da Olivia derretendo em constrangimento visível. O total geral, concluí, batendo no número em negrito na parte inferior da página, é $175.842 ao longo de 10 anos. Isso é quase 30% da minha renda após impostos durante esse período. Trevor sussurrou algo que soou como puta merda, baixinho enquanto Olivia lhe lançou um olhar silenciador. Isso não inclui presentes de Natal, presentes de aniversário ou férias familiares que financiei, acrescentei, fechando a pasta gentilmente. Nem leva em conta o diploma de pós-graduação que não cursei, as promoções que não aceitei porque exigiam relocação, ou as poupanças para aposentadoria que adiei. Minha voz permaneceu firme apesar da emoção crescendo no meu peito. Vivi no mesmo apartamento de um quarto por 8 anos, dirijo um carro com 140 mil milhas. E possuo exatamente 2 ternos profissionais que alterno para reuniões importantes. Não tirei férias não familiares em 5 anos. Olhei diretamente para meu pai, cujo rosto havia perdido sua cor anterior. Não estou compartilhando isso porque espero gratidão ou reembolso. Ajudei porque isso é o que famílias fazem. Mas não posso aceitar ser chamada de egoísta pelas mesmas pessoas que se beneficiaram dos meus sacrifícios pela última década. O silêncio seguindo meu discurso se estendeu como um elástico pronto para estalar. Carregado de reconhecimento atônito enquanto minha família processava a realidade documentada do meu apoio financeiro. A boca do papai abriu e fechou sem palavras enquanto a mão da mamãe tremeu quando alcançou a pasta, hesitando antes de fazer contato como se pudesse queimá-la. Isso não significa que não os amo, continuei, minha voz suavizando ligeiramente. Mas significa que mereço respeito básico e reconhecimento das minhas contribuições em vez de crítica por finalmente considerar meu próprio futuro. Sem floreio dramático ou voz elevada, peguei meu casaco do cabideiro do corredor, peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Vou dar um passo atrás do apoio financeiro enquanto reavaliamos nosso relacionamento. O pagamento da hipoteca, serviços públicos e seguro do carro da Olivia vão ser debitados este mês já que estão em débito automático, mas vou cancelar esses arranjos amanhã. Ninguém se moveu para me impedir enquanto saí, fechando a porta da frente firmemente atrás de mim. O ar fresco de novembro atingiu meu rosto como um despertar, carregando o aroma de fumaça de lenha das chaminés vizinhas e a promessa da primeira neve da estação. Só quando estava segura dentro do meu carro, 3 quarteirões longe da casa dos meus pais, a represa emocional se rompeu. Minhas mãos tremeram tão violentamente que tive que encostar, incapaz de ver através das lágrimas de repente fluindo sem controle pelo meu rosto. 10 anos de ressentimento suprimido, mágoa não reconhecida e estresse financeiro erupiram em soluços que dilaceravam o intestino, me deixando ofegante contra o volante. Meu telefone começou a vibrar incessantemente em minutos, primeiro com mensagens de texto de Olivia, você não pode simplesmente soltar uma bomba dessas e sair. Depois correios de voz da mamãe, por favor volte para podermos discutir isso calmamente. E finalmente ligações cada vez mais urgentes do papai que recusei sem escutar suas mensagens. A cascata de notificações eventualmente se tornou tão distrativa que silenciei meu telefone inteiramente.
Focando em vez disso em navegar pelas estradas escorregadias de granizo em direção ao único lugar em que conseguia pensar em ir, Lauren atendeu sua porta em calças de pijama de flanela e um moletom oversize de Harvard, sua expressão mudando instantaneamente de confusão para preocupação quando registrou meu rosto manchado de lágrimas. "Oh, querida", ela sussurrou, me puxando para um abraço feroz sem exigir explicação. Seu apartamento oferecia tudo que o meu não podia naquele momento: distância física da minha família, a segurança emocional de 20 anos de amizade, e uma perspectiva não obscurecida por obrigação familiar. Lauren escutou sem interrupção enquanto recontei o confronto do jantar, servindo para nós duas generosos copos de Merlot e ocasionalmente apertando minha mão em apoio silencioso. "Você sabe que isso era inevitável, né?" Ela finalmente disse quando esgotei minha narrativa. "A doutora Winters vem prevendo essa explosão há meses." Ela dobrou as pernas embaixo dela no sofá, me estudando com um olhar direto que intimidava nossos colegas de faculdade, mas sempre representou verdade sem verniz para mim. "Você foi a rede de segurança financeira deles por tanto tempo que pararam de ver a rede e começaram a acreditar que podiam voar sozinhos." A metáfora me atingiu com clareza inesperada. Eu não estava ajudando minha família a se sustentar, mas sim permitindo uma situação precária onde permaneciam perpetuamente dependentes enquanto simultaneamente ressentiam essa dependência. Lauren ofereceu seu quarto de hóspede sem hesitação quando confessei que não conseguia enfrentar voltar ao meu apartamento vazio ainda. "Fique o quanto precisar", ela insistiu, fornecendo uma escova de dentes ainda na embalagem e um conjunto de pijamas limpos. "Considere pagamento por todas aquelas sessões de tutoria de cálculo no segundo ano." Apesar da exaustão física, o sono se mostrou elusivo naquela noite enquanto minha mente infinitamente reproduzia o confronto do jantar, gerando cenários alternativos e imaginando conversas ainda por vir. Meu telefone continuou sua vibração silenciada na mesa de cabeceira, 17 chamadas perdidas, 34 mensagens de texto e contando. Pela manhã, a exaustão emocional havia se estabelecido em uma calma estranha, como a quietude sinistra após uma tempestade devastadora. Sobre café, Lauren e eu estrategizamos meus próximos passos com a precisão clínica das consultoras financeiras que ambas éramos. Primeiro, assuntos práticos como mudar pagamentos automáticos e proteger minhas contas financeiras. Depois, limites emocionais, incluindo um período sugerido de não contato para permitir tempo de processamento para todos. "Lembre-se de que estabelecer limites não é punição", Lauren me lembrou, ecoando o refrão frequente da doutora Winters. "É criar espaço saudável para relacionamentos potencialmente se curarem." Apesar da abordagem racional, ondas de emoções conflitantes continuaram me lavando durante o dia. Libertação se misturava com dor, determinação sombreada por culpa, clareza seguida por incerteza. Cada notificação da minha família desencadeava ansiedade fresca, ainda assim mantive minha distância digital, focando em vez disso nos passos práticos que estabeleceriam meus limites recém-encontrados. A manhã de segunda-feira me encontrou na agência do meu banco quando abriram, sistematicamente removendo pagamentos automáticos para a empresa hipotecária dos meus pais, fornecedores de serviços públicos e várias despesas da Olivia. A expressão do gerente pessoal permaneceu profissionalmente neutra enquanto fechei contas conjuntas estabelecidas para acesso de emergência que haviam se tornado condutos para saques regulares. À tarde, havia contatado minha terapeuta para uma sessão de emergência, submetido papelada para minha nova solicitação de locação de apartamento, e iniciado o processo de desemaranhar quase uma década de emaranhamento financeiro do que deveriam ter sido simples laços familiares. Enquanto me concentrava em reconstruir limites, minha família experimentou os estágios progressivos de retirada financeira com desespero crescente. Suas respostas iniciais, principalmente raiva e acusações de crueldade, gradualmente se transformaram quando realidades práticas emergiram nos dias seguindo o dia de ação de graças. Papai descobriu a precariedade da situação deles primeiro quando tentou fazer uma compra online e encontrou seu cartão de crédito conjunto recusado por atingir seu limite. Um cartão que eu vinha fazendo pagamentos mínimos há anos. Seu correio de voz arrogante sobre erros de conta rapidamente deu lugar à confusão quando o representante de atendimento ao cliente explicou que nenhum pagamento havia sido recebido naquele mês. O lembrete automatizado da empresa hipotecária sobre seu próximo pagamento chegou na caixa de entrada dos meus pais na manhã de terça-feira, desencadeando a primeira tentativa de reconciliação da mamãe. Uma mensagem de texto cuidadosamente redigida expressando preocupação sobre o mal-entendido em vez de reconhecer sua dependência financeira. Na quarta-feira à tarde, Olivia recebeu notificação de que sua apólice de seguro do carro seria cancelada em 1º de dezembro devido a não pagamento, provocando uma rajada de mensagens cada vez mais tomadas pelo pânico alternando entre acusações. Como você pôde fazer isso sem aviso e barganha? Tenho uma entrevista semana que vem, só preciso de cobertura até lá.
Sua crise crescente se tornou evidente através dos relatos de Lauren quando minha família começou a contatar conhecidos mútuos em tentativas de me alcançar depois que mantive meu silêncio digital. Sua mãe ligou para minha mãe Lauren e me informou durante o almoço perto do meu escritório na quinta-feira. Aparentemente estão se desdobrando para descobrir quais contas estão atrasadas e quais estão prestes a vencer. Seu pai nem sabia que os impostos prediais são devidos trimestralmente. O conhecimento trouxe emoções complexas, preocupação pelo bem-estar deles batalhando contra reconhecimento de que esse despertar financeiro estava muito atrasado. Enquanto isso, a mitologia familiar começou a se reescrever na minha ausência. Através de conexões mútuas, soube que meus pais haviam convocado uma reunião familiar de emergência incluindo minha tia Patrícia, irmã da mamãe, e meu tio Robert, irmão do papai, ostensivamente para discutir o colapso e comportamento preocupante da Madison. Segundo a mãe de Lauren, que ouviu diretamente da tia Patrícia, minha saída dramática estava sendo caracterizada como birra de filha ingrata em vez de estabelecimento legítimo de limites após anos de exploração. Ela sempre foi emocionalmente frágil, minha mãe supostamente confidenciou aos parentes, convenientemente omitindo qualquer menção aos recibos financeiros que apresentei ou aos anos de apoio não reconhecido. Tio Robert, um contador aposentado com comprometimento vitalício à independência financeira, aparentemente solicitou esclarecimentos sobre essas alegações financeiras, criando a primeira rachadura em sua narrativa revisionista. Quando confrontados com os números específicos que documentei, meus pais relutantemente confirmaram a magnitude geral enquanto minimizavam sua significância, caracterizando minhas contribuições como ajuda ocasional durante períodos difíceis em vez do apoio sistemático que realmente representavam. 2 semanas após o Dia de Ação de Graças, o pânico financeiro genuíno se instalou quando lembretes de pagamento hipotecário escalaram para avisos de atraso e empresas de serviços públicos enviaram avisos de desconexão. O salário modesto de supervisor de depósito do meu pai e a posição administrativa da mamãe forneciam apenas o suficiente para despesas básicas de vida, muito menos as obrigações financeiras adicionais que eu vinha silenciosamente lidando. Com as contas de dezembro se aproximando e despesas de feriado se aproximando, enfrentaram a realidade impressionante de sua dependência. Olivia experimentou talvez o despertar mais dramático, nunca tendo se sustentado completamente apesar de ter 27 anos. Seu conceito de negócio de coaching de bem-estar rapidamente recuou de quadros de visão dignos do Instagram para a impossibilidade prática quando confrontou sua completa falta de poupanças de emergência ou histórico de crédito independente. Seu namorado Trevor, inicialmente simpático à sua situação, começou a se distanciar quando as solicitações financeiras de Olivia mudaram de sua irmã ausente para ele. O timing se mostrou particularmente desafiador quando a temporada de feriados se aproximou, amplificando pressões emocionais e financeiras. Decorações de Natal apareceram por todo o bairro enquanto meus pais calcularam se conseguiriam pagar sua conta de luz. Convites para festas de feriado chegaram quando Olivia percebeu que não conseguia fazer o pagamento do carro. Anúncios festivos promoviam presentes de luxo enquanto minha família confrontou a possibilidade de dificuldade genuína pela primeira vez em anos. 3 semanas em seu ajuste financeiro, desespero levou meu pai a uma ação inesperada. Contactar a doutora Winters através de informações que encontrou em um recibo de terapia em seus arquivos. Seu correio de voz, que ela descreveu em termos cuidadosamente não específicos durante nossa sessão, aparentemente incluiu tanto acusações sobre meu abandono quanto confusão genuína sobre como conseguiriam sem minha assistência. Seu pai parece estar experimentando os estágios iniciais de reconhecimento, a doutora Winters notou com neutralidade profissional. Sua raiva ainda é predominante, mas questões estão emergindo sobre como essa situação se desenvolveu. Ela recomendou manter meus limites enquanto reconhecia a transição genuinamente difícil que minha família enfrentava. Sua recalibração financeira não é punição, ela me lembrou, mas sim um passo necessário em direção a relacionamentos mais saudáveis para todos envolvidos. A temporada de feriados intensificou tanto desafios práticos quanto tentativas de manipulação emocional. O Natal sempre havia sido minha responsabilidade financeira. Desde presentes para a família estendida até ingredientes para a refeição de feriado até o jantar anual de Ano Novo da família no restaurante italiano Giovanni's. Minha ausência dessas tradições criou tanto vazios práticos quanto oportunidades para me pintar como vilã em nossa história familiar. Redes sociais se tornaram seu campo de batalha principal quando mamãe postou fotos nostálgicas de tempos familiares mais felizes, enquanto Olivia compartilhou citações crípticas sobre descobrir quem realmente se importa durante tempos difíceis. A campanha de culpa digital saiu pela culatra quando amigos da família que sabiam do meu apoio consistente começaram a questionar essas narrativas unilaterais, criando momentos desconfortáveis quando parentes perguntaram sobre as circunstâncias específicas de nosso afastamento. Em meados de dezembro, realidade financeira havia desmontado completamente a indignação justa inicial da minha família.
O aviso final da empresa hipotecária chegou com ameaça de procedimentos de execução após o ano novo. A empresa elétrica implementou seu programa de inverno, prevenindo desconexão completa, mas reduzindo o serviço a níveis mínimos. O carro de Olivia foi retomado 3 dias antes do Natal, deixando-a dependente de transporte público pouco confiável para o bairro suburbano dos meus pais. As consequências práticas da independência financeira se mostraram muito mais desafiadoras que as declarações raivosas de conseguir muito bem sem a ajuda da Madison, que seguiram minha partida inicial. Enquanto minha família lutava com independência financeira, embarquei em uma jornada inesperada de redescoberta pessoal. O primeiro mês seguindo nossa confrontação trouxe mudanças práticas. Assinar contrato de aluguel em um apartamento ligeiramente maior em um bairro que previamente considerava além do meu alcance. Abrir uma conta poupança de alto rendimento para meu fundo de entrada de casa atrasado. E calcular aumentos de contribuição para a aposentadoria com o consultor financeiro da minha empresa. Ainda assim, as transformações mais profundas ocorreram internamente durante sessões semanais com a doutora Winters, que me guiou através de reconhecer padrões estabelecidos muito antes de nossa confrontação do dia de ação de graças. Seu senso de responsabilidade pelo bem-estar financeiro da sua família não se desenvolveu da noite para o dia, ela observou durante uma sessão particularmente intensa. Precisamos examinar as crenças que fizeram sua dependência parecer normal para você por tanto tempo. Através de exploração cuidadosa, identificamos experiências formativas que haviam moldado minha percepção de obrigação familiar. Assistir meu pai apoiar seus pais idosos, absorver mensagens culturais sobre responsabilidades da filha mais velha, e internalizar os elogios frequentes da minha mãe por colocar a família em primeiro lugar. Essas descobertas não diminuíram meu amor pela minha família, mas contextualizaram as dinâmicas não saudáveis que haviam evoluído ao longo do tempo. Limites não são sobre parar de se importar, a doutora Winters enfatizou, mas sobre garantir que cuidado flua em múltiplas direções em vez de ser constantemente drenado de uma fonte. O alívio financeiro criado ao redirecionar fundos familiares para meu próprio futuro trouxe mudanças emocionais inesperadas também. Sem cálculos constantes sobre apoiar outros, reconectei com interesses há muito abandonados devido a restrições de tempo ou dinheiro. Um estúdio de dança comunitário oferecia aulas de balé adulto que despertaram memória muscular de aulas da infância descontinuadas devido a despesas universitárias. A iniciante de 32 anos entre graciosas vintes inicialmente desencadeou autoconsciência até a instrutora notar minha persistência em comum durante combinações desafiadoras. Você tem disciplina natural, ela comentou após minha quarta aula. Isso é mais raro que talento natural. As aulas de quarta-feira à noite se tornaram compromissos sagrados comigo mesma. 90 minutos quando planilhas financeiras e complicações familiares se dissolviam em foco físico puro e melodias clássicas. Outros interesses adormecidos ressurgiram como se previamente submersos sob obrigações familiares. Juntar-se a um clube do livro local focado em literatura internacional. Voluntariar mensalmente em um programa de alfabetização financeira para estudantes do ensino médio. Aceitar convites de caminhada de fim de semana previamente recusados devido a compromissos familiares em Boston. Um encontro casual para café com Ryan Parker, um advogado corporativo que conheci através do programa de voluntariado. Evoluiu para conversas de jantar que se estenderam além dos horários de fechamento do restaurante. Suas perguntas pensativas sobre minhas aspirações de carreira e interesse genuíno em minha paixão redescoberta pelo balé contrastaram fortemente com interações familiares, centradas no que eu podia fornecer em vez de quem estava me tornando. Você se ilumina quando fala sobre seus alunos no programa de alfabetização, ele notou durante nosso terceiro jantar juntos. Já considerou o ensino como caminho de longo prazo? Tais perguntas sobre meus desejos autênticos em vez das expectativas de outros pareciam revolucionárias após anos de discussões familiares focadas exclusivamente em praticidades financeiras. Reconhecimento profissional chegou ao lado do crescimento pessoal quando a diretora-geral da minha empresa elogiou minhas contribuições para um portfólio de cliente particularmente desafiador. Você mostrou foco excepcional esses últimos meses, ela notou durante nossa revisão trimestral. A reviravolta da conta Stevens foi trabalho impressionante. O reconhecimento do meu valor sem solicitações financeiras acompanhantes pareceu refrescantemente direto, reforçando as observações da doutora Winters sobre relacionamentos saudáveis versus extrativos. Apoio emergiu de fontes inesperadas quando a palavra do meu afastamento familiar circulou através de canais de família estendida. Tio Robert, irmão mais velho do meu pai que havia mantido independência financeira apesar de contratempos econômicos similares, estendeu a mão com uma perspectiva que validou minha decisão difícil. Seu pai e eu fomos criados com os mesmos valores, mas fizemos escolhas diferentes quando desafios surgiram, ele compartilhou durante uma conversa telefônica longa. Trabalhei 3 empregos durante a recessão em vez de me apoiar nos meus filhos. Isso não foi fácil, mas foi necessário.
Sua percepção da psicologia do meu pai forneceu contexto sem desculpar a exploração que experimentei. Seu pai interpretou aceitar ajuda como fracasso pessoal, tio Robert explicou. Quanto mais continuou, mais ele precisou justificar pintando você como devendo esse apoio em vez de fornecê-lo generosamente. Essa perspectiva ajudou a dissolver culpa persistente sobre impor limites que minha família experimentou como abandono. Enquanto isso, a temporada de feriados que se aproximava, tradicionalmente gasta navegando tensões familiares em Boston, se avizinhava como tanto desafio quanto oportunidade. Pela primeira vez na minha vida adulta, o Natal não giraria em torno de gerenciar as expectativas financeiras dos meus pais e sugestões de presente disfarçadas da Olivia. O convite de Lauren para se juntar à celebração de véspera de Natal da sua família forneceu uma ponte entre tradições antigas e novas possibilidades, enquanto a sugestão de Ryan de um fim de semana de Ano Novo na cabana à beira do lago da sua família ofereceu uma alternativa ao encontro familiar anual que sempre financiei no restaurante Giovanni's. Criar novas tradições se mostrou simultaneamente libertador e desorientador. Selecionar uma pequena árvore de Natal de mesa para meu novo apartamento, comprar presentes pensativos para amigos que não esperavam nada em retorno, e aprender a navegar as emoções complexas de celebrar enquanto mantinha a distância necessária de membros da família em dificuldades. A doutora Winters forneceu perspectiva durante nossa sessão pré-natal. Feriados intensificam dinâmicas familiares porque são carregados de expectativas e tradições. Sua família está experimentando seu primeiro Natal financeiramente independente em anos, o que é necessário mas inegavelmente difícil para todos. Ela me ajudou a elaborar limites que protegiam meu bem-estar enquanto reconheciam preocupação genuína pelo ajuste da minha família. Com paixão sem capitulação, ela terminou, me permitindo enviar cartões de Natal com mensagens calorosas enquanto mantinha limites financeiros e contato direto limitado durante este período de transição. A chamada de vídeo da manhã de Natal com Lauren da casa dos pais dela em Vermont capturou esse novo equilíbrio. Aproveitamento genuíno de tradições de feriados sem a subcorrente de ansiedade financeira que caracterizara as celebrações familiares pela última década. Você parece diferente, Lauren observou enquanto virtualmente desembrulhávamos presentes através de linhas estaduais. Mais presente de alguma forma. A observação cristalizou minha transformação interna. Finalmente estava participando da minha própria vida em vez de funcionar primariamente como solução para os problemas financeiros de outros. 6 meses após a confrontação do Dia de Ação de Graças que transformou nossa dinâmica familiar, a primavera chegou em Boston com sua combinação característica de frio persistente e novo crescimento insistente. Minha própria vida havia florescido em direções inesperadas. O pequeno mas brilhante apartamento de um quarto que comprará em março. Aventuras de caminhada de fim de semana com Ryan que evoluíram para a rotina confortável. E a certificação profissional que finalmente completará com o tempo e recursos previamente desviados para apoio familiar. Independência financeira havia sido uma curva de aprendizado íngreme para minha família, exigindo ajustes poucos imaginaram possíveis quando nossa confrontação começou. Mamãe havia aumentado suas horas administrativas para status de tempo integral, garantindo benefícios de saúde modestos que reduziram suas despesas médicas. Papai engoliu seu orgulho e aceitou uma posição na empresa de administração de propriedades do seu irmão tio Robert, permitindo-lhe reduzir a tensão física do trabalho de depósito enquanto mantinha renda estável. Mais significativamente, reduziram de sua casa suburbana de 4 quartos para um condomínio de 2 quartos mais próximo aos seus locais de trabalho, eliminando a hipoteca onerosa que havia consumido tanto da minha renda ao longo dos anos. Olivia experimentou talvez a transformação mais profunda, enfrentando independência financeira genuína pela primeira vez aos 28. A retomada do seu carro se tornou um catalisador para mudanças práticas. Mudar da casa suburbana dos nossos pais para um apartamento compartilhado perto do sistema de transporte público de Boston. Aceitar uma posição de nível básico em uma empresa de marketing local em vez de esperar por seu papel ideal, e desenvolver alfabetização financeira básica sob a orientação paciente do tio Robert. Nossa reconciliação começou gradualmente, iniciada pela carta manuscrita da mamãe em fevereiro reconhecendo maneiras específicas que haviam tomado meu apoio como garantido enquanto expressava arrependimento genuíno pela confrontação do Dia de Ação de Graças. Nunca quisemos nos tornar dependentes, ela escreveu em script cuidadoso. Cada crise parecia temporária até de repente anos passarem com você carregando fardos que nunca foram seus para carregar. A carta evitou manipulação emocional ou solicitações financeiras, focando em vez disso em responsabilidade e sua esperança de eventual cura. Sinais do trabalho pessoal que começara com um conselheiro na sua igreja. A jornada do papai em direção à reconciliação se mostrou mais complicada, seu orgulho criando barreiras ao reconhecimento direto que mamãe conseguirá. Seu contato inicial veio através do tio Robert,
que relatou a luta do papai para verbalizar suas emoções complexas sobre nosso afastamento. Ele nunca foi bom com palavras, tio Robert explicou durante um encontro para almoço no início da primavera. Mas não perdeu um dia de trabalho desde começar na empresa, e vem se encontrando com o pastor Williams semanalmente para discutir relacionamentos familiares. Esses esforços indiretos representaram passos significativos para um homem que previamente canalizara desconforto emocional em crítica ou demandas financeiras. Nossa primeira conversa direta ocorreu em abril, um encontro cauteloso para café em território neutro no meio do caminho entre nossas casas. O constrangimento inicial gradualmente cedeu à conversa genuína, se hesitante, quando o papai descreveu seu processo de redução, disciplina orçamentária nova, e o papel consultivo que desenvolvera na empresa do tio Robert. Sua mãe guarda aquela pasta, ele admitiu, olhando para sua xícara de café em vez de encontrar meus olhos. Aquela com todos os recibos, diz que a lembra de nunca tomar a ajuda de ninguém como garantida novamente. Esse reconhecimento oblíquo de minha década de apoio representou um avanço em seu padrão típico de minimizar contribuições que não se alinhavam com sua autopercepção como provedor familiar. A transformação de Olivia se mostrou mais surpreendente quando independência genuína fomentou maturidade previamente escondida sob direito adquirido. Nosso relacionamento se reconstruiu lentamente através de almoços mensais de irmãs, onde tópicos financeiros permaneceram fora de limites por acordo mútuo. Nunca aprendi a me sustentar porque ninguém esperava que eu fizesse isso, ela confessou durante nosso terceiro almoço. É aterrorizante e exaustivo, mas também estranhamente satisfatório pagar minhas próprias contas. O negócio de coaching de bem-estar permaneceu seu sonho de longo prazo, mas ela desenvolvera passos práticos em direção a esse objetivo, estabelecendo poupanças de emergência, desenvolvendo habilidades comercializáveis através de sua posição atual, e pesquisando cursos de negócios em faculdades comunitárias em vez de esperar financiamento imediato de fontes externas. Pelo verão, havíamos estabelecido novos parâmetros familiares que equilibravam conexão com limites apropriados. Jantares familiares mensais substituíram obrigações semanais, com cada adulto responsável por suas próprias necessidades financeiras em vez de expectativas não ditas do meu apoio. Esses encontros às vezes incluíam Ryan, cuja perspectiva externa ajudou a manter nossas dinâmicas mais saudáveis quando padrões antigos ameaçavam reemergir. Papai ocasionalmente escorregava em reclamações financeiras ou solicitações indiretas. Mas as correções de curso gentis da mamãe e meus próprios limites firmes preveniram regressão à exploração anterior. A lição mais profunda emergiu não de confrontação dramática, mas através de reforço consistente de limitações saudáveis. Laços familiares genuínos fortalecem em vez de esgotar seus membros. Amar alguém não significa financiar suas escolhas, e relacionamentos construídos em respeito mútuo duram mais que aqueles fundados em dependência financeira. Minhas percepções profissionais como consultora financeira encontraram aplicação inesperada em estabelecer assistência estruturada quando apropriado. Quando mamãe precisou de trabalho dental não coberto pelo seu seguro, ofereci uma contribuição claramente definida com limites específicos em vez de responsabilidade aberta. Quando Olivia solicitou orientação sobre estabelecer seu negócio, forneci consultoria sobre seu plano de negócios em vez de capital inicial. Esses limites permitiram generosidade genuína sem permitir dependência renovada. O presente final daquela confrontação dolorosa do Dia de Ação de Graças não foi independência financeira, mas sim a oportunidade para relacionamentos autênticos baseados em respeito mútuo em vez de obrigação ou exploração. Mamãe descobriu forças além de sua identidade anterior como esposa dependente. Papai encontrou valor em contribuir apropriadamente para o bem-estar familiar em vez de criticar os esforços de outros. E Olivia desenvolveu autossuficiência que nenhum financiamento externo poderia ter proporcionado. Para mim mesma, a transformação se estendeu além da liberdade financeira para mudanças fundamentais de identidade. Reconhecer meu valor além do que podia fornecer aos outros, estabelecer relacionamentos onde cuidado fluía reciprocamente em vez de em uma única direção, e construir planos futuros baseados em desejos autênticos em vez das expectativas de outros. O modesto apartamento que comprei representou não apenas investimento financeiro, mas crença no meu direito de priorizar objetivos pessoais ao lado de conexões familiares. O relacionamento crescente com Ryan demonstrou possibilidades de parceria inimaginável durante anos de emaranhamento financeiro familiar. As aulas mensais de balé, caminhadas de fim de semana e discussões noturnas de livros refletiram o investimento em desenvolvimento pessoal previamente sacrificado às necessidades financeiras de outros. Você já teve que estabelecer limites difíceis com membros da família que tomaram sua generosidade como garantida?